Seja bem-vindo ao Conversa Capital. Recebemos esta semana António Saraiva, presidente da Cruz Vermelha Portuguesa. Obrigada por estar aqui com a Antena 1 e com o Jornal de Negócios. Como sempre acontece, começo por lhe perguntar o que é para si neste momento capital em Portugal. Muito obrigado pelo convite, bom dia. Capital em Portugal é para mim neste momento, no quadro complexo, geopoliticamente tenso, imprevisível que o mundo vive, que Portugal encontre com estratégia de desenvolvimento, que encontre um crescimento económico que conciliando a competitividade, a produtividade, a paz social, que em concertação deve ser encontrada, da mesma maneira que em Parlamento, que encontremos condições para, neste quadro adverso, termos um rumo que ponha Portugal com um verdadeiro crescimento económico, com esse crescimento satisfaça algumas das desigualdades que continuamos a ter na sociedade portuguesa. Teremos a oportunidade de aprofundar esse aspecto, mas em concreto, e apelando também ao facto de, durante muitos anos, ter-se sentado à mesa da concertação social, enquanto responsável da CIP, e apelando a esse passado, lhe perguntamos se este Orçamento do Estado aprovado para 2025, e na lógica daquilo que acaba de referir, se é realmente aquilo que o país precisava para enfrentar esses desafios. Diria que é insuficiente para enfrentar estes desafios. Foi um orçamento, como sabemos, foi aprovado em condições extraordinárias, com um governo que não tem maioria parlamentar, num quadro parlamentar diferente, com uma composição enfim, muito complicada. No tempo aquele que foi possível, mas insuficiente, respondendo concretamente à sua pergunta, Rosário, mas insuficiente para dar ao país o rumo, as condições que o país, na minha opinião, necessita, porque carecemos de investimento, carecemos de dar às entidades, às empresas, diferentes condições de atratividade. Enfim, reconheço que foi o possível, não foi o suficiente. Ou seja, para as empresas também, do seu ponto de vista, não é suficiente. Insistiu-se muito na questão da descida do IRC, como sendo fundamental, mas na verdade, enfim, é um dos aspectos e eventualmente daquilo que faz falta às empresas. Mas pergunto-lhe se esta descida de um ponto do IRC fará realmente diferença na realidade da atividade empresarial. A questão do IRC, como foi amplamente discutido uma vez mais, não é a bala de prata, porque aquilo que as atividades económicas, as empresas, tal como os cidadãos, noutra dimensão no seu IRS, mas não é a bala de prata, não é um ponto percentual na redução do IRC que vai colocar as empresas com melhores condições de investimento, porque aquilo que se deveria ter encontrado era a retoma da reforma do IRC, que lá atrás chegou a ser feita ao tempo de Pedro Passos Coelho e com o líder da altura do PS, António José Seguro, depois interrompida, mas encontrar-se forma de uma redução gradual. Mas quando se fala da taxa nominal do IRC, como digo, não é a bala dourada, a bala prateada, não é a solução, diria, esquecemos das derramas, quer a municipal, quer a estadual, e aí também há caminho a fazer, porque sendo certo que algumas empresas, sendo certo que para algumas empresas o IRC não é significativo, e muito menos quando reduz apenas nesta expressão de um ponto percentual na taxa nominal, poderia ter muito mais validade para as empresas uma redução gradual da taxa da derrama estadual ou da derrama municipal, de que ninguém falava. Fala-se muito da taxa nominal, mas baixar um ponto, enfim, pode ajudar em alguma questão, mas não é a solução. Aliás, há quem diga que vai beneficiar apenas só as grandes empresas. Pois isso é uma velha discussão de quem é que vai beneficiar, mas independentemente de quem vai beneficiar mais a uns do que a outros, desde logo aqueles que tenham resultados positivos nas suas contas, mas o que é verdade é que sinaliza, porque nós estamos numa União Europeia que continua a não ter homogeneidade num conjunto de matérias. Não faz sentido que no mesmo espaço económico, como é a União Europeia, tenhamos taxas de IRC de 12%, caso da Irlanda, e depois tenhamos em Portugal 20% ou 21%, como tínhamos. De facto, quem pensar investir neste espaço económico ou encontrar situações diversas, e é isso que importa, é dar às empresas, e repito,
o IRC é importante, mas não é a solução. Temos é que ter uma atratividade, temos que ter condições, uma justiça que funcione, que seja mais célere, desde logo a económica, uma burocracia que seja mais ágil, que não seja tão penalizadora, tão esmagadora para a atividade empresarial e para todos nós cidadãos. Por isso há aqui um conjunto de condições que se têm que conjugar para que o país gere o tal crescimento e dê condições de atratividade a esse mesmo investimento, seja ele nacional ou estrangeiro. Portanto, O IRC sim. é importante, não é suficiente e muito menos nessa expressão de 1 ponto percentual na taxa nominal. Portanto, digamos que experimento o orçamento para as empresas, o que é que fica para além deste 1 ponto? Eu diria que fica muito pouco. Olhando para o orçamento, eu diria que fica muito pouco. Mais uma vez, a falta de ambição. Bem sei e repito que o quadro parlamentar não permitia grandes rasgos. E por isso era fundamental, como eu disse no início, que tivéssemos uma estabilidade política e social em Portugal, uma através do quadro parlamentar, outra através da concertação social, que desse ao país uma maioria, pelo menos, de soluções, soluções que obtivessem a maioria daqueles que as podem obter, quer em Parlamento, quer em concertação, para que o país tenha uma dinâmica, tenha uma estratégia de fazer diferente. Porque estes arremedos, este passado de culpas, ainda esta semana, no debate parlamentar, como vimos, este passado de culpas, quem é que está conluído com quem? O PC a acusar o PS de estar com o Chega, o PSD a acusá-lo também de PS com o Chega a acusar que é o PS e o PSD. Quer dizer, este jogo de culpas, e ela morre sempre solteira invariavelmente, é isso que importa ao país. O que importa ao país é um debate sério para se gizarem as reformas que o país necessita e que são constantemente adiadas. Este orçamento, num quadro parlamentar diferente, poderia eventualmente ter vindo ao encontro dessas necessidades que quer cidadãos, quer empresas necessitam. Não foi permitido, não foi possível, porque, enfim, sem querer ser ofensivo, mas aquele saco de gatos, dali não saem soluções estáveis. Os políticos não estão a cumprir a sua missão, assim sendo. Eu diria que o quadro parlamentar, os políticos, enfim, o homem e a sua circunstância, como se costuma dizer, os políticos têm as condições que têm, mas em alguns momentos, não raros, não têm a melhor visão, não têm as melhores estratégias e não têm condições de reunir consensos que, por maioria, aprovem as reformas que, enfim, já na CIP, enquanto Presidente, as vinha referindo, a reforma da administração pública para adotar mais eficiência, mais qualidade daquilo que nos entrega a nós cidadãos, a reforma da justiça e a reforma fiscal, são reformas que não há maioria parlamentar estável, segura, que permita sustentar corajosamente estas reformas, até porque elas não se conseguiram fazer numa única legislatura, mas sem um quadro parlamentar sólido, que dê uma maioria que suporte, que reconheça a necessidade e que suporte estas reformas, vamos estar permanentemente com cangas, permita-me a expressão, às costas, das quais não nos libertaremos tão cedo. Vamos ao tema dos salários. O presidente atual da CIP, o seu sucessor, disse neste mesmo programa que com este orçamento do Estado as empresas não conseguem aumentar o salário médio em 4,7%. Concorda com esta visão? As empresas, para aumentarem salários, têm que ter margens que suportem esses aumentos, sendo necessário aumentar salários, e com este aumento que o salário mínimo tem vindo em progressão. O salário médio, de facto, tem necessidade de ser destacado. Mas para aumentarem salários, as empresas, no qual o próprio Estado está envolvido, precisa de ter condições para os aumentar. Porque aumentar salários, só por aumentar salários, a inflação encargar-se-á depois de adulterar esses mesmos salários. Há condições, desde que a estafada frase que sempre usamos da produtividade, conciliar produtividade com crescimento, produtividade com dar às empresas condições para obterem uma melhor produtividade, uma melhor capacidade para colocarem os seus produtos mais apetecíveis nos mercados. São condições que se vão adiando. Eu diria que há condições para, desde que, paralelamente, se desenvolvam outras realidades, porque exigir às empresas, como se vem exigindo, os aumentos por decreto do salário mínimo, sem que depois se deem condições para que se vão absorvendo esses crescimentos, arriscamos-nos a que, como tem vindo a acontecer,
que o efeito de arrastamento das tabelas salariais das empresas acabem por pressionar os restantes salários, o salário médio. Temos que olhar seriamente uma aproximação do mínimo ao médio. Mínimo ao médio. Temos que olhar essa realidade, compreendê-la, mas não é por decreto que isso vai alterar. Já que falamos em decreto, o salário mínimo vai aumentar 50 euros no próximo ano. Esta decisão pode ter sido precipitada, já que estamos a assistir a uma conjuntura internacional que não era tão grave no momento em que o orçamento foi desenhado e que pode ter consequências na economia nacional. O governo, e este não é exceção, os governos tentam sempre ter uma bandeira de aumento do salário mínimo, porque reconhecendo-se que ele é baixo, têm que se encontrar formas de o aumentar. Esperar o momento certo para aumentar o salário mínimo é desejar também que esse momento traga outras realidades para haver essa correta conciliação do aumento e das condições para eles serem alterados. Nunca há um momento perfeito, diria. Há esta ambição dos governos, porque é uma bandeira política, enfim, que cai bem na população, principalmente naqueles que o usufruem, são muitos ainda, mas diria, não há momento certo. O que tem que haver é a racionalidade de perceber a margem que se está a incutir, a margem que se obriga as empresas a aumentarem, não as libertando de outros efeitos fiscais, desde logo, para poderem absorver esses aumentos. Porque, como foi dito, e a CIP o tem defendido, enfim, já não estou na CIP, mas acompanho, enquanto Presidente da Mesa da Assembleia Geral, a opinião que a CIP vai transmitindo, se a carga fiscal que as empresas suportam for aliviada, se determinada base salarial tiver um efeito fiscal diferente para que se dê aos trabalhadores aquilo que lhes sobra, porque entre o salário bruto e o salário líquido há a taxação, há a base fiscal que é alta. E se olharmos para este problema num conjunto global e se minora a taxa fiscal que os trabalhadores em geral têm, talvez aí as coisas se encontram, talvez por aí se encontre uma forma mais sustentável de ir suportando estes aumentos. Porque é muito fácil o governo decretar o aumento do salário mínimo às empresas, quando ele muitas vezes depois não faz acompanhar os contratos que estão feitos com essa base salarial, não tem o efeito de arrastamento nesses mesmos contratos. Mas o grande beneficiário do aumento do salário mínimo, como eu sempre tenho dito, é o próprio governo, é o próprio Estado. O governo não, é o Estado que é o grande beneficiário, porque se somarmos 50 euros, 14 vezes 23,75, que é o que o Estado arcada em TSU, vezes o milhão e tal de pessoas que usufruem, veja-se quanto é que o Estado, por cada aumento de salário mínimo, arcada em termos fiscais. Se o Estado abdicar um pouco dessa fiscalidade, os trabalhadores recebem mais e as empresas têm condições para minorar esse efeito. Já vamos falar da conjuntura externa, mas ainda no plano interno eu gostava de questioná-lo sobre o cenário financeiro do país, até porque o novo banco deverá ser vendido no próximo ano, ou numa dispersão em bolsa ou numa venda direta. Considera que algum destes cenários é mais favorável do que o outro em termos de impacto na economia nacional? Lamentavelmente a banca portuguesa, à sua escala, à sua dimensão, e depois de algum fundamentalismo que a União Europeia e aqueles que vão tomando as decisões nesse fora têm trazido da concentração bancária dentro da União, só que depois temos tubarões e sardinhas à sua escala, à sua dimensão. E nós, a banca portuguesa, as suas capacidades, repare que hoje quando um empresário quer agir o investimento e recorre ao capital alheio via banca para esses mesmos investimentos, o que deixe-me só acrescentar, o que dada a falta de capitalização nas empresas portuguesas é uma situação diária, recorrente. Diária. A falta de capital que temos hoje na economia portuguesa leva a esse estado de coisas. Capitais próprios são pequenos, muitas vezes até além de exíguos e inexistentes, e por isso o recurso a capital alheio para o investimento que a economia portuguesa necessita, ou recorrer a capital alheio, bate em decisões que já não são em Portugal, são lá fora, Espanha nomeadamente, e em regras que os gabinetes de risco, pelo critério apertadíssimo que hoje as regras bancárias têm,
faz com que a realidade empresarial portuguesa tenha sérias dificuldades em obter esse capital alheio, porque passámos de uma facilidade de 80 para um aperto de 8. E não se pode passar na vida em nenhuma circunstância de 80 a 8 ou de 8 a 80. E hoje essa dificuldade de acesso a capitais alheios pela banca tem essa acrescida dificuldade de departamentos de risco com regras demasiado apertadas em alguns casos e decisões que já não são tomadas em Portugal. Por isso o empresário já não é o senhor A, B ou C, é a célula que está verde, vermelha ou amarela. E invariavelmente está vermelha porque os critérios são apertadíssimos. Como não temos, temos pouca banca em Portugal, aí a Caixa Geral de Depósitos poderia, e na minha opinião deveria, ter um papel diferente e não comparar, como tem vindo a comparar com a outra banca privada, mas, enfim, é uma discussão que se tende a eternizar. Mas quando diz que a Caixa Geral de Depósitos poderia ter um papel diferente, pode daí ler-se que seria boa ideia, por exemplo, avançar para a compra do novo banco? Por que não? Mas não é apenas por comprar este ou aquele banco, e neste caso o que refere o novo banco. São práticas de ajuda às empresas. O desaparecido BES, pelas razões que todos conhecemos, e hoje novo banco, o BES era um banco que de facto estava junto das empresas, das pequenas e médias empresas. Era um banco que tinha esse papel. Quando o BES desaparece, esse papel não foi tomado na mesma medida e com as mesmas condições que o BES vinha fazendo. E as empresas deixaram de ter aí um companheiro diário. Por isso eu lhe digo, não é por concentração bancária, não é porque a Caixa Geral de Depósitos vai comprar o novo banco ou quem quer que seja, são as regras. Em determinadas circunstâncias e, obviamente, com critérios que têm que ser aqueles que são justos e adequados, mas são as regras, mais do que a dimensão, que deveriam ser alteradas, e a Caixa Geral de Depósitos, e por isso a referi, tem aí, porque é banco público, deveria ter substituído o BES nessa aproximação e nessa disponibilização, repito, com regras, obviamente, não cegamente, mas as empresas poderiam ter um parceiro diferente daqueles que têm tido na banca, porque a Caixa Geral de Depósitos, tal como a banca privada, tem e pratica as mesmas regras. E depois dá lucros ao Estado, da dimensão que temos. Dar lucros, obviamente, é aquilo que as empresas, sejam elas públicas ou privadas, devem buscar, mas depois é a lógica de funcionamento e para que fins se destinam, porque, enfim, acho que não, na minha opinião, não tem sido a melhor ajuda que a banca tem dado às empresas, às atuais necessidades e na atual conjuntura, porque temos excelentes empresas. A banca diz sempre que apoia bons projetos, só que o critério de avaliação dos projetos, são bons, são maus, são da própria banca, advogam em causa própria. E às vezes, enfim, percepcionam que o projeto é bom, mas porque está num setor mau, como é hoje os moldes ou como é a construção, enfim, a empresa pode ser boa, mas está num setor de risco, logo, apesar de ser boa, não tem disponibilidade de capital. Mas está-se a referir mais às pequenas e médias empresas do que propriamente às grandes empresas, que também têm possibilidade de ir buscar capital lá fora. As grandes empresas, invariavelmente, têm claro, possibilidade de ir capital lá fora, têm acionistas, enfim, em alguns dos casos até são Estados, como sabemos, onde há capital chinês, enfim, têm regras diferentes, capacidades diferentes. Agora, o grande tecido empresarial, as pequenas e médias empresas, essas sim, é que estão carentes de diferentes regras, com regras, mas diferentes regras do que aquelas que há uns anos a esta parte temos sentido. Mas vê algum dos cenários como particularmente ou positivo ou negativo? Por exemplo, um dos cenários é ser um banco espanhol a avançar. O outro ser o maior banco privado português, o BCP. E depois há ainda o cenário de expressão em bolsa, o que em princípio significa que o centro de decisão se mantém em Portugal. Algum destes cenários lhe parece ou melhor do que os outros ou pior do que os outros? Enquanto português e com a experiência que trago do mundo empresarial, gostaria que o banco se mantivesse em mãos ou em capital português. Mas, repito, hoje é difícil saber quem é o detentor ou quais são os acionistas dos bancos ditos portugueses, porque, como sabemos, há capital estrangeiro na banca portuguesa. E se as decisões são tomadas por um board que tem um peso estrangeiro, o facto do banco aparentemente ser português não quer dizer que as decisões levem a benefício as empresas portuguesas.
Fica a interrogação. Ainda sobre esta questão dos salários e do mercado de trabalho, este governo tem uma política diferente relativamente à imigração e, portanto, acabaram algumas facilidades que foram permitidas pelo governo anterior e agora põe-se a hipótese de criar uma via verde para a contratação de imigrantes. Mas as empresas só terão acesso a essa via verde se garantirem formação e alojamento. É o que está em cima da mesa. Do seu ponto de vista, é a forma correta de o fazer ou vamos cair aqui também, se calhar, num outro extremo que não vai facilitar a vida às empresas? Há temas na sociedade portuguesa que de repente ficam moda e essa moda umas vezes incomoda, outras vezes não incomoda, e a questão de imigração, pela atual composição hoje do Parlamento e pela chegada do Chega e no discurso da carga demagógica que contém, leva a determinadas percepções políticas que depois se tornam moda e há que responder de alguma maneira. E a imigração acabou por ser trazida à agenda porque, associada à imigração, associam-se fenómenos como a segurança, a perda de emprego dos nacionais, mas isto tem que ser olhado numa dimensão global. Não podemos ir atrás de modas ou de sensibilidades desta ou daquela natureza. Portugal hoje não viveria, a economia portuguesa hoje não viveria sem imigrantes. Em várias áreas, como sabemos, construção, restauração, não viveríamos hoje sem imigrantes. Agora temos que cuidar de uma e de outra forma desses imigrantes. Que imigrantes permitimos e em que condições venham para Portugal e as condições que é dada a esses imigrantes quando os acolhemos. Mas faz sentido dar essa responsabilidade às empresas que contratam essas pessoas? Ela tem que ser dada aos empregadores e Portugal, necessitando como necessita de mão de obra externa, estrangeiros, imigrantes, tem que haver uma política de imigração que cabe ao governo defini-la e tem que ter a colaboração das empresas, porque a imigração, ou vir para Portugal, ou procurar a melhor vida neste ou naquele destino, aqueles que saem das suas origens geográficas, vêm à procura de vida melhor e isso consegue-se com trabalho. E quem dá o trabalho são as empresas, para além do Estado também, nas funções públicas. Mas, regra geral, quem dá esse trabalho, quem faz essa recepção da mão de obra, são as empresas, obviamente. E muitas das empresas, isto nem sempre é dito, e deveria ser-lo, porque temos excelentes exemplos, excelentes práticas, só se fala daqueles que são abandonados no Rossio à sua sorte, ou da exploração de mão de obra, que no caso A ou B no Alentejo, vão-se sabendo dos casos que infelizmente são maus casos e que devem ser efetivamente penalizados quando detectados. Agora, temos uma grande camada também de empresários que, sabendo como sabem que só têm a mão de obra se a forem buscar lá fora. Dou-lhe um exemplo de que estou indiretamente ligado. O Val da Rosa, as uvas sem grainha, o Val da Rosa precisa, durante a vindima, precisa ali durante alguns meses de 1.200 pessoas. Não as tem no Alentejo, tem que as trazer do Bangladesh, tem que as trazer de várias origens. E dá-lhes condições dignas. Há lá casas que o empresário o António Silvestre fez, por os acolher, tem condições, excelentes condições. Há outros exemplos, dou-lhe este que é aquele que conheço diretamente. Essas empresas com alguma dimensão conseguem fazer isso, mas é assim, o restaurante, enfim, a mercearia, as empresas mais pequenas terão dificuldade, eventualmente, em assegurar essas condições para poder ter um visto de forma mais célere, não é? Porque se a empresa tem que garantir um salário para aquela prestação de serviço, se em cima desse salário vai somar a renda de uma casa, a fatura de água ou de luz, enfim, condições várias, aquele trabalhador vai ter um custo muito superior àquele que é o seu salário base. Por isso é que eu digo que temos que ter aqui um conjunto de interações entre o Estado no acolhimento desta tipologia de trabalho e as empresas. Tem que haver aqui uma conciliação. E era o exemplo que lhe ia dar, e hoje sei, porque, enfim, estando à frente da Cruz Vermelha, somos interlocutores, somos colaboradores nessas soluções. O Estado português tem cotas de refugiados, sejam eles da Síria, sejam eles da Ucrânia, enfim, à medida que estes conflitos vão emergindo, a União Europeia tem cotas de acolhimento destes refugiados. O Estado português, durante 18 meses, paga a estas entidades, nomeadamente à Cruz Vermelha, durante 18 meses paga o acolhimento, porque nós colocamos-los em casa, damos formação para ali, enfim, um conjunto de regras. Mas ao fim de 18 meses cessa esse apoio,
no pressuposto de que esse refugiado, esse imigrante, se quisermos unir as expressões, no pressuposto que arranjou trabalho, que domina a língua, que está integrado. O que não acontece O muitas que vezes. nem sempre acontece, Claro. para não dizer que muito mais vezes do que seria desejável. E então, e o que é que se faz a essa família? Muitas vezes são famílias. Eu tenho uma família em Espinho, vai para 4 anos, os 18 meses já passaram há muito tempo, e estão a cargo da Cruz Vermelha. E o senhor, por ter uma deficiência, não consegue arranjar trabalho, tem ali umas características de caráter também um pouco complicadas, mas enfim, são casos Certo. casuísticos. Mas tem que haver uma interligação de esforços entre o Estado na política correta de imigração, de acolhimento de imigração, e as empresas que têm que ter a sua cota parte. Agora, não se peça uma vez mais às empresas, ou não se ponha nas empresas apenas o ónus do mau tratamento que damos do acolhimento a imigrantes, ou, neste caso, os imigrantes. Tem que haver aqui uma política correta de imigração conciliada com as empresas, com regras claras, em que as empresas também tenham a sua cota parte do esforço, mas que tenham ajuda de Estado para, num determinado período de tempo, até aquele trabalhador estar integrado, enfim, um conjunto de questões, não se deixa às empresas, como invariavelmente se tem feito, o ónus, o odioso de algumas das questões. Há um conjunto de questões que têm que estar interligadas. Vamos então falar do contexto internacional que fez referência também quando lhe perguntei o que era capital para Portugal. Até que ponto é que a situação que se está a viver em França e na Alemanha, que são dois mercados absolutamente fundamentais para as exportações portuguesas, pode, do seu ponto de vista, vir a ter impacto em Portugal? Terá forçosamente, porque são os dois países, os chamados motores da União Europeia, quando estes motores começam a ter velocidades de atuação diferentes, isso invariavelmente reflete-se no todo da União Europeia, desde logo em Portugal, porque temos esses países como grandes parceiros económicos. Já há sinais, já há alertas? Há sinais, porque a indústria alemã está como está, muito dependente, tem todos estes anos que conhecemos, centradas na indústria automóvel. A indústria automóvel está há 3, 4 anos em mudança brutal, diria, do motor de combustão, gasóleo ou gasolina, para o motor elétrico. Portugal tem sido, a nível dos moldes, por exemplo, uma das atividades muito, muito dependente desse setor de atividade. Estas alterações exigem brutais investimentos, e voltamos à questão do investimento e do capital que tem ou se não tem para esses mesmos investimentos, e porque está num setor que está em perigo, porque muito dependente da Alemanha, muito dependente na Alemanha deste setor de atividade, de automóvel. Há recentes, e por isso os moldes hoje estão de novo a passar uma situação complicada. Tem reflexos. Por isso, esta imprevisibilidade, estas dificuldades que ambos os países, a Alemanha num sentido, a França noutro, estão a sentir, inevitavelmente traz efeitos perversos à União Europeia, mas também a Portugal. Dei o exemplo do automóvel, mas há outros setores de atividade que igualmente se ressentem. Mas como é que, enfim, nos podemos preparar para esta situação? O que é que poderá eventualmente o Governo fazer? O que é que as empresas podem fazer Nós também? temos que fazer aquilo que as empresas já vinham fazendo quando alguns dos mercados em que apostámos lá atrás, houve um tempo que era o Brasil, como se fosse um Eldorado, depois África e dentro de África Angola, e à medida que estes mercados, uns foram percepcionados como não muito atrativos, até por toda a burocracia, a legislação, etc., que tinha, tipo Brasil, outro Angola, por razões que conhecemos, as empresas viraram-se para outros mercados. Mas isso é opção neste momento, no atual contexto? É porque diria, o mundo em si é um local hoje com várias tensões geográficas, tensões, como sabemos, de vária natureza. Mas há regiões que o nosso estado de desenvolvimento, aquilo que temos hoje de produtos e de serviços, ainda são atrativos para outras regiões que não têm os mesmos efeitos que têm agora estes dois países que falamos dentro da União Europeia. Acabámos, como sabem, ao fim de 20 e tal anos, de chegar a acordo a União Europeia-Mercosul. O Mercosul tem o potencial que tem. Há outras regiões, México, algumas empresas há uns anos a esta parte, veja-se o caso da Motengil, e não só. Enfim, há regiões que são hoje atrativas e para os quais
a economia portuguesa e os seus agentes têm que olhar, alguns já o estão a fazer, já fizeram esse caminho e continuam a desenvolvê-lo, outros têm que, aqueles que estão muito dependentes do mercado ou de um setor de atividade, têm que, como nós fazemos nas empresas, é muito perigoso ter só um cliente, dependermos só de um cliente, claro, ou só do mercado. O país, Portugal, no seu conjunto de empresas, tem que fazer o mesmo percurso. E sei que a AICEP e o Ministro da Economia está... É isso que eu lhe ia perguntar. Qual é que há de ser a função do Governo nesta conjuntura? Tem que abrir portas, tem que se calhar ter uma ação um bocadinho mais... intensificar um bocadinho essa ação, não? Temos que ter uma política económica que, em conjunto com as empresas, ajudando as empresas, dando condições que elas façam esse percurso, dando informação, enfim, dando condições às empresas, aquelas que elas próprias por si já vêm desenvolvendo, e a conjugação do papel do Ministério da Economia, da AICEP, com esta nova liderança, independentemente que as anteriores já tinham, enfim, passe o registro de interesse, sou muito amigo quer do anterior, quer do seu antecessor, do Luís e depois do Filipe. Já vinham fazendo esse trabalho meritório na AICEP. É continuar esse trabalho, é continuar a ser um farol para as empresas, acompanhando as empresas, prestando informação, facilitando, aplainando o caminho de internacionalização. Não é vender para, é vender em, é participar em, enfim, aquilo que as empresas vêm fazendo, é certo, participar em feiras, é ter complementariedade da oferta, não ir apenas como digo que também já se vai sendo feito, mas tem que ser reforçado, não ir a uma feira apenas com um produto, ter complementariedade da oferta, mostrar o bom que Portugal tem, e nós somos muito bons, isso nem sempre é referido, enfim, não sei se por pouca autoestima, mas há razões que terão levado a isso. Portugal vende-se ainda hoje, apesar da melhoria que vimos sentindo, mas Portugal hoje, se compararmos desde logo com os espanhóis, vendemos pior. E temos excelentes exemplos, temos excelentes empresas, temos excelentes produtos e serviços. Sim, que têm que ser promovidos porque há mercados para as nossas empresas. E diga uma coisa, a questão da descida das taxas de juros que estamos a verificar vai facilitar no atual contexto essa possibilidade vai de encarar facilitar, novos mercados? De modo geral, aos cidadãos que veem a sua taxa de esforço, desde logo para a habitação, mais favorecida, e essa taxa de esforço será melhorada, mas traz outros desafios, porque esta imprevisibilidade que temos hoje no mundo, este caminhar de protecionismo que os Estados Unidos ameaçam vir a ter e os seus efeitos, porque a contraposição da globalização é a reglobalização e não o protecionismo. E se os Estados entram em protecionismos, entramos em taxas alfandegárias, entramos em aumento de preços, que a inflação pode não compensar esta redução. Por isso, entre o protecionismo, pelo qual a economia, de um modo global, aparentemente tende a caminhar, e a redução das taxas de juros, provavelmente as taxas alfandegárias e o aumento dos preços dos produtos, pode não ser compensadora. Há hoje aqui uma imprevisibilidade no mundo em geral, para as quais temos que estar atentos, tentar dominar o mais possível a informação. Hoje, quem tem bons radares de informação, quem está atento aos mercados, quem está atento a estes movimentos, e é aí que o Estado, através dos seus institutos, pode ajudar bastante a trazer aos empresários essa informação, essa permanente avaliação da situação em geral, para que se possam adaptar, conciliar uma e outra coisa. A redução das taxas de juros é benéfica, desde logo, para a taxa de esforço da habitação, mas pode não ser compensadora para outros custos para os quais teremos que estar preparados. Falou na questão dos Estados Unidos. A situação ainda é indefinida. Donald Trump ainda não tomou posse, prometeu políticas proteccionistas, mas ainda estamos para saber exatamente como é que elas vão ser aplicadas. Mas temo que essas políticas tenham consequências efetivas na economia portuguesa e no tecido empresarial? Temo, porque não é apenas na economia portuguesa, será na economia global, porque esta guerra comercial que já se vem sentindo há tempos a esta parte, entre a liderança do mundo, entre os Estados Unidos e a China, este efeito protecionista que, apesar de Trump não estar ainda
ainda não ter tomado posse, mas já é o presidente dos Estados Unidos, neste momento, como sabemos, já há dinâmicas que levam nesse sentido, ameaçou e vai cumprir, não tenho dúvidas, vai entrar neste proteccionismo, até porque MAGA, não é? Tornar a América grande outra vez levará a algumas medidas, vamos ver quais e com que dimensão, mas isso vai levar a retaliações, vai levar a que determinados fluxos de matérias-primas, de componentes, enfim, vai levar aqui a um reajustamento diferente, a um reajustamento àquele que tem. A economia vai reajustar a esses efeitos e não apenas para o mundo, mas para todos os países e para aqueles que estão dependentes desta ou daquela situação, porque importam mais, importando ou exportando de acordo com o efeito que as taxas venham a provocar. Claro que vai ter um efeito no mundo e vai ter um efeito em Portugal. E nós, quando digo nós, empresas e governo, podemos fazer alguma coisa para, pelo menos, minimizar esses impactos? Ou acho que não, porque isto são movimentos tectónicos, são as placas tectónicas a movimentarem-se e, tal como os tremores de terra nunca são previsíveis, temos é que estar preparados, se eles ocorrerem, a ter metodologias para nos defendermos o melhor possível. Enfim, com esta analogia, com esta caricatura que dou das placas tectónicas e dos tremores de terra, aquilo que vier a acontecer desses movimentos tectónicos, temos é que ter a agilidade, a capacidade de reagirmos, porque hoje ter planos a 5 anos é impossível, o mundo é imprevisível, as alterações são permanentes, temos é que ter uma flexibilidade, uma dinâmica de adaptação à mudança que rapidamente possamos reagir, o país e as suas empresas e os seus cidadãos, porque estamos todos no grau em que nos encontramos, vamos sofrer todos os efeitos e, enfim, como Darwin diria, sobrevivem aqueles que se adaptem à mudança. Não é? Estas situações de que estamos a falar, os Estados Unidos, França, Alemanha, têm no limite os impactos que temos falado na economia portuguesa. Acontece que o orçamento, quando foi desenhado, não tinha estes cenários em conta. E através dos eventuais impactos que isto possa ter, pode ter consequências económicas evidentes, com também consequências fiscais. Isso pode ser um problema para as contas públicas, ou seja, será que isto, em última análise, pode obrigar a um orçamento retificativo, por exemplo? Ou é imprevisível, não lhe consigo responder. Aliás, acho que ninguém lhe consegue dar essa resposta, nem mesmo aqueles que são detentores da informação privilegiada, como é o Governo, porque o mundo hoje é tão imprevisível, as alterações são tão permanentes, que faz-se um orçamento num cenário, no risco de que para o próximo mês, já não é durante o ano do seu exercício, é que no mês seguinte àquele em que foi aprovado, a situação económica mundial alterou e então é necessário adaptar o cenário que tínhamos e o orçamento que com esse cenário se tinha elaborado. Eu acho que ninguém lhe consegue responder com rigor a essa pergunta. Mais uma vez, temos é que ter a flexibilidade das entidades para reagir às alterações que vierem a ser forçadas a fazer, os efeitos que possam ter num orçamento que foi gizado, que foi construído num cenário, e mudando o cenário, o orçamento tem que se adaptar. Com orçamento retificativo ou não, não sei. Mas, tal como nós na vida eu disse há pouco, temos que nos adaptar à situação, seja ela qual for. Leva ano e meio como presidente da Cruz Vermelha Portuguesa, está agora mais envolvido nas questões também da saúde, da segurança social, num outro lado, num outro prisma, e a Cruz Vermelha está a reforçar o INEM com um protocolo que assinou recentemente com 40... Até 40 ambulâncias. Exatamente. Se houver necessidade de apoio adicional, a Cruz Vermelha tem capacidade para isso? Deixe-me já agora, muito brevemente, caracterizar a Cruz Vermelha. A Cruz Vermelha é uma entidade que tem, no país de Bragança a Vila Real de Santo António, 150 delegações, por isso temos uma capilaridade enorme nas várias valências que desenvolvemos. Temos 2.800 trabalhadores, 4.500 voluntários, 1.800 viaturas. Isto é a Cruz Vermelha. E estamos faremos para o ano 160 anos de vida, porque fomos das primeiras sociedades a responder à criação e constituímos a delegação em Portugal. Estamos preparados porque eu próprio não percepcionava, antes de chegar à Cruz Vermelha, a capacidade, as várias valências que a Cruz Vermelha desenvolve. Porque eu via a Cruz Vermelha como uma entidade que, em caso de catástrofe, estava no terreno. Não, a Cruz Vermelha tem N valências. Não apenas as que referiu, transporte de doentes, ambulâncias, mas apoio a refugiados,
violência doméstica, sem-abrigos, herpes, lares, creches, infantários, pagamentos de renda, pagamentos de faturas de luz, de água, um apoio social a várias dimensões. Sendo que duas dessas valências, violência doméstica e sem-abrigo, têm vindo a aumentar ano após ano. Temos uma receita de cerca de, o nosso orçamento ronda os 100 milhões de euros, e a dificuldade que tenho sentido na Cruz Vermelha é que o pedido, a necessidade é cada vez maior, os pedidos de ajuda têm vindo a aumentar, nomeadamente nestas duas valências, e, por outro lado, as receitas têm vindo a diminuir, porque há aqui um efeito conjugado de várias entidades a pedirem apoios, enfim, N razões que levam a essa redução de receitas. E o Estado também paga tarde e mais horas? O Estado, ao contratualizar connosco, nos protocolos que temos, e que agora, como a Rosário referiu, a questão do INEM, Sim. há um problema no INEM, esse problema é detectado e, ao ser detectado, tenta o Estado encontrar soluções. Encontrou soluções protocolando connosco e com os bombeiros uma prestação de serviços, no nosso caso, até 40 ambulâncias, sendo que 17 delas já estão em funções e podem vir a crescer até às 40. Mas o Estado, ao protocolar connosco, a questão do INEM, a questão das herpes, os lares, a questão dos sem-abrigo, a questão da violência doméstica, só para lhe referir algumas, atribui um determinado valor a essas valências por utente, seja ele acamado, seja ele um refugiado, seja ele um sem-abrigo, dá a violência doméstica que temos em apoio à vítima, contratualiza um determinado valor que, pelo aumento do salário mínimo, desde logo, porque muitas destas valências são prestadas por auxiliares e, por isso, valores invariavelmente com o salário mínimo, só o simples aumento do salário mínimo afasta aquilo que recebemos. Absorve aquilo que recebem. Absorve largamente. E o Estado não reflete de imediato. O Estado decreta o aumento do salário mínimo, mas depois não compensa estes contratos que tem feitos por utente no valor que dá, porque o contrato está feito com determinado valor e esse efeito não é atualizado imediatamente. Mas, independentemente do efeito do salário mínimo, há muito tempo que há desfazamento entre o custo efetivo do utente, chamemos-lhe assim, e daquilo que o Estado paga por esse utente. E acabam por ser estas organizações, e a Cruz Vermelha, e não só, mas falo da Cruz Vermelha, que é aquela que hoje conheço melhor, tem que suportar o diferencial do custo efetivo daquilo que recebe do Estado. Então estão a perder dinheiro com o Estado. Estamos a perder dinheiro em muitas valências com o Estado. Para além deste efeito de não pagar o custo efetivo que contratualiza, por isso nós substituímos ao Estado na sua função social. E o Estado, ao invés de pagar aquilo que, se fosse ele a pagar, teria que suportar, acaba por se valer destas entidades para prestar esse serviço que é do Estado a um custo menor, porque não paga o custo efetivo. Então, além disso, paga sim, com atraso. Atraso que é penalizador da tesouraria destas entidades, porque todos os meses pagamos os salários, os fornecedores. Mas qual é a dívida em atraso neste momento do Estado? Depende das valências. Aqui, há um tempo atrás, eu tinha perto de 2 milhões de euros em determinadas valências, violência doméstica e outras, que entretanto já foram amortizadas, mas dou-lhe outro exemplo, as Brigada Covid. A Cruz Vermelha foi a única entidade no país que não abandonou lares. E, inclusivamente, fomos a lares de outros que não eram da Cruz Vermelha, porque os assistentes dos mesmos... Foi pago um ano depois, não é? Foi pago um ano depois, praticamente. Rosário, o Governo, seja ele qual for, tem que olhar para esta situação e perceber que estas entidades, ao substituírem o seu papel social, são parceiros. Não se pode usar estas entidades para aliviar aquilo que o Estado suportaria se fosse ele a pagá-lo. Então, imagino que com este protocolo referente às ambulâncias do INEM, que tenha acautelado essa situação. Sim, porque se é uma situação agora atual, Certo. E o valor que foi encontrado é o valor atual. Por isso, o INEM vai pagar, através deste protocolo, à Cruz Vermelha e aos bombeiros, um valor que é o valor justo para este auxílio que vamos prestar no reforço da rede. Que é de quanto? 200 e... Desculpe lá, Rosário, tenho aqui o valor, 200 e... Não tenho de cabeça... mas digo-lhe, em rigor, 247,05. 247 euros e 5 cêntimos. É o valor que...
por equipa por dia, porque uma ambulância Certo. tem dois operadores. Exatamente. Por isso, por equipa, e uma equipa é ambulância e 2 operadores, chamemos-lhe assim, por dia. Por equipa, por dia, 247,05. Em relação aos outros protocolos, vai proceder a alguma revisão? Haverá outros a assinar com o Estado em perspectiva? Sabemos que com as misericórdias, com os bombeiros e connosco, enfim, aqueles que estão na chamada economia social, este governo, percebendo e enfim, reconhecendo a razão que nos assiste, está a rever alguns desses protocolos, dotando-os de verbas diferentes daquelas que vinham dando. Dou-lhe um exemplo. A Cruz Vermelha Portuguesa tem como tutela, apesar da Cruz Vermelha Portuguesa ser uma entidade não governamental, privada, sem fins lucrativos, tem uma tutela, por razões históricas do seu nascimento, ao Ministério da Defesa. Porque a primeira Convenção de Genebra era para acudir a feridos de guerra, se havia feridos de guerra porque havia duas partes em contenda, e por isso esta relação com a defesa. A nossa tutela, sendo não governamental, é a defesa. E temos a nosso cargo o lar militar, que foi criado, como sabemos, para aqueles feridos de guerra, estropiados de guerra do ultramar, enquanto ela existiu, que vinham para o lar militar, que está a nosso cargo. Há 14 anos que o Estado não revê o preço que nos paga para termos o lar militar. E ele é deficitário, vem sendo deficitário. Para dar números para que possamos ter a dimensão, o Estado dá-nos 1.400.000 euros ano, e o custo hoje, no tempo, é 1.800.000. Por isso temos que ir buscar nós 400 hoje donativos, porque a Cruz Vermelha vive fundamentalmente de donativos. Temos que compensar nós o custo efetivo de prestar aquele serviço ao Estado. Finalmente, este Governo e este Ministro entendeu a questão e a razão que nos assiste, e a verba vai ser adaptada, em princípio, aos custos reais. Mas há 14 anos que não era mudada. Mas poderá a Cruz Vermelha vir a assinar outros protocolos noutras áreas com o Estado, à semelhança do que fez com o INEM? Sim, nomeadamente nos lares, chamadas ERPs, estruturas residenciais para idosos, na questão da violência doméstica, na questão dos sem-abrigo. Há aqui hoje um conjunto de questões de âmbito social cujo preço que o Estado paga está desajustado àquilo que nós suportamos diariamente. No início deste ano explicou que os pedidos de ajuda à Cruz Vermelha estavam a aumentar já desde 2022. Essa tendência continuou ao longo deste ano? Mantém-se duas valências, desde logo, aquelas que tenho referido. A violência doméstica, que é lamentável, como sabemos, e os sem-abrigo são duas das valências que temos já 3, 4 anos a esta parte, vindo a sentir e a consciencializar, porque os pedidos de ajuda vêm aumentando. De 2022 comparativamente com 21, duplicou. 23 com 22 voltou praticamente a duplicar. E este ano já vamos com cerca de perto de 80% de aumento de pedidos do que aquele que vínhamos sentido no ano anterior. Lamentavelmente, estas duas valências, os sem-abrigo pelas razões da economia, daquilo que se vive hoje, porque há deixe-me dizer, 3 tipos. Os sem-abrigo são de 3 tipos. Aqueles que não querem deixar de sê-lo, e por isso temos que ter forma de os ajudar na rua, com alimentação, com kits de higiene, porque eles não querem viver com regras, por mais que se faça, por mais que se ajude, querem viver assim, o que é de facto surpreendente, mas é uma realidade. Aqueles que caíram nessa situação, porque apesar de terem às vezes emprego, mas os aumentos brutais, a inflação, a renda da casa, tudo isso levou-os a impossibilidade de cumprirem as suas obrigações, e aqueles imigrantes que são abandonados à sua sorte e que acabam por ficar na rua durante algum tempo, e por isso a Cruz Vermelha, na sua função humanitária, olha para estas situações, não deixa ninguém sem ajuda, apesar das dificuldades orçamentais que encontramos, mas vimos sentindo esse aumento enorme, principalmente nestas duas valências. E neste ano também, de 2024 até agora. A sustentabilidade financeira da Cruz Vermelha, já tem referido aqui vários temas ligados a isso mesmo, mas
considera que ela está garantida, ou seja, sem a revisão dos protocolos do Estado, ainda assim a Cruz Vermelha conseguiria sobreviver, ou são mesmo necessários? Caso contrário, pode estar a sua sobrevivência em causa. Quando entramos há 1 ano e meio e que percepcionamos o que é a Cruz Vermelha e como se encontrava, e que de alguma maneira nesta questão da sustentabilidade se encontra, ela está dificultada, mas há razões, as medidas que já tomamos para garantir que equilibraremos as contas. Com muito esforço, com muito trabalho, com muitos beneméritos que temos que ir bater à porta, entregando às empresas propostas, porque hoje as empresas, como sabemos, pelas regras de responsabilidade social, por todas as questões das ODS, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, as empresas têm hoje um conjunto de regras que têm que cumprir. A Cruz Vermelha consegue ir ao encontro dessa obrigatoriedade crescente que as empresas têm para o cumprimento dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, entregando-lhes soluções para o cumprimento desses objetivos. É ir às empresas, é divulgar aquilo que temos que as pode ajudar a cumprir esses objetivos, é entregar propostas de valor, como eu lhe chamo, para que as empresas reconheçam o papel meritório que a Cruz Vermelha dá, com muita transparência, com toda a possibilidade de ser auditado, porque a confiança é que gera o donativo. Porque quando se tem confiança nas organizações, as empresas e os cidadãos em geral disponibilizam-se à ajuda. Quando há pouca transparência ou dúvidas da credibilidade das instituições, essa ajuda regride imediatamente. Por isso, a notoriedade, a honorabilidade da Cruz Vermelha, a marca que tem e a confiança que gera, é suportando nisso que iremos, e estamos a desenvolver uma campanha de captação de fundos, o fundraising, como sabemos, no estrangeirismo, estamos a desenvolver uma campanha para captação de fundos, indo junto das empresas, indo junto dos cidadãos, explicando o nosso papel, explicando a função humanitária que desenvolvemos, as valências que temos, as necessidades que temos, e sim, está de alguma maneira ameaçada se nada fosse feito. Reestruturámos a relação com a banca, porque nós quando chegámos constatámos que tínhamos 800 contas abertas em bancos, com o que isso prejudica a relação de peso, força que temos de negociação. Reestruturámos tudo isso, temos hoje garantia de que há sustentabilidade, embora muito ajustada, não nos podemos distrair, diria, mas é desenvolvendo esta campanha que estamos a desenvolver, é dando maior notoriedade ao papel da Cruz Vermelha na sua função humanitária, que estamos crentes que conseguiremos trazer novas, diferentes, maiores receitas à Cruz Vermelha e à sua sustentabilidade. Isso permitirá evitar medidas eventualmente mais pesadas de reestruturação, como eventuais perdas de emprego ou até mesmo fecho de estruturas? Alguns fechos de estrutura teremos que as fazer não por dificuldades, mas por racionalidade. Há regiões, pequenas regiões, onde temos 4 e 5 delegações da Cruz Vermelha, que acabam por se concorrer entre si, porque transporte de doentes. Dou-lhe o exemplo lá debaixo do Algarve. Transporte de doentes. Tavira concorre com Faro-Lolé. Faro-Lolé concorre com Portimão. Mas isto é a Cruz Vermelha. A Cruz Vermelha tem um único número de contribuinte. O nosso papel humanitário é o que é e nas valências que desenvolvemos. Não faz sentido que as estruturas se degladiem, concorram entre si para a obtenção da receita daquela estrutura. Tem que haver aqui uma racionalidade. A Cruz Vermelha é una, como eu digo, e por isso temos que disponibilizar àqueles que necessitam dos nossos serviços o nosso serviço, independentemente se vem de Vila Real de Santo António prestar um serviço a Portimão ou vice-versa. Não podemos ter tantas estruturas, e a concentração não implica forçosamente redução de efetivos, implica uma melhor racionalização, porque eu, ao invés de uma estrutura fazer 4 serviços, pode fazer 8, porque tem mão de obra disponível e tem equipamento, ambulâncias, transporte de doentes para isso. Estamos a racionalizar a estrutura, estamos a dotá-la de uma lógica de funcionamento diferente, estamos a desenvolver esta campanha de obtenção de receitas, enfim, estamos a reestruturar o papel da Cruz Vermelha e a sua missão, tal como já fizemos um acordo de empresa que arrastou-se durante uma série de anos, estamos a ultimar os novos estatutos que desde 2007 deveriam a Cruz Vermelha, pelo movimento internacional, 10 em 10 anos tem que rever os seus estatutos. Os nossos são de 2007, vamos a entrar em 2025. Enfim, estamos a reestruturar toda a rede para que possamos dar àqueles que de nós necessitam um serviço diferente e mais sustentável.
Bom, poderíamos ficar aqui muito mais tempo a falar, mas não é possível e, como habitualmente, chegamos ao final e costumamos lançar algumas palavras para uma resposta rápida e a primeira é Cruz Vermelha Portuguesa. Uma entidade que quer que cumpra cada vez melhor o seu papel, que é muito no setor social. SNS, A SNS é um valor que temos nós portugueses e que tem que ser melhorado porque há determinadas áreas e procedimentos que vamos constatando que têm que ser forçosamente melhorados. EFASEC, Lamentavelmente, uma empresa que, porque não se atuou a tempo com as medidas que já na altura se visualizavam necessárias, porque não se atuou a tempo, o tempo encarregou-se de a deixar numa situação muito complicada. General Gouveia Mail, Enfim, lendo as estrelas tal como elas hoje estão alinhadas, há alguém que tem excelentes condições para vir a ser o próximo Presidente da República Portuguesa. Solidariedade, Um valor insubstituível enquanto cidadãos que não nos podemos esquecer e diariamente praticar. Paz, Aquilo que todos nós desejamos no mundo ideal, que lamentavelmente está hoje mais ameaçada que ontem, em termos temporais, mas que todos temos que fazer a nossa cota parte na nossa inquietude cívica, no nosso contributo diário, para que ela possa manter-se e ter garantias de sustentabilidade. Natal, A festa de família, onde constatamos o valor que a família tem para todos nós e o pilar fundamental que tem nos afetos e como segurança de retaguarda. A família é de facto um bem insubstituível. Portugal, Aquele país que todos nós desejaríamos que tivesse condições diferentes em várias áreas para, com o povo que somos, com tudo aquilo que nos caracteriza, fazermos cumprir o nosso papel dos anos que já levamos, da história rica que temos e que, mais uma vez, cada um de nós tem que fazer a sua cota parte para que nos honremos de ser portugueses. António Saraiva, muito obrigada por ter estado aqui com a Antena 1 e com o Jornal de Negócios. Pode rever este Conversa Capital com o Presidente da Cruz Vermelha Portuguesa no site da RTP. Nós regressamos para a semana, sempre esta hora e, claro, contamos consigo.